senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de filosofia, de teologia, de assuntos referentes às ciências modernas, este é o canal. Eu sempre enfatizo essas temáticas, pessoal, uma vez que todas aquelas pessoas que adentrem este canal pela vez primeira possam ter um bom panorama referente a quais temáticas o meu canal trabalha, o meu canal versa, ok, pessoal? Isso é muito importante para mim e acredito que para todos aqueles que chegam aqui neste canal pela vez primeira. Para aqueles que já são inscritos no canal, sabem perfeitamente sobre quais temáticas nós trabalhamos aqui, né? Nós estamos numa série de antologias aí de poetas de língua brasileira, né? Poetas brasileiros. E eu já trouxe neste quadro uma antologia de poetas de língua alemã. Momento Dicionário e Significado das Palavras com Moisés também é um dos quadros que eu trabalho aqui, pessoal. Então eu trago 3 dicionários diferentes, que inclusive esse vídeo é sobre isso, onde eu trago o significado de todas as palavras mediante a visão aí mediante a perspectiva de 3 dicionários diferentes, até o ano de 2001, que é o Larousse Ática, o mais atual que eu tenho, desses 3, para poder estar trabalhando com vocês essa temática, né, sobre palavras, semântica, né, significados. Então, assim, esse quadro está visando trazer essas palavras para vocês e os seus significados, tá? Eu estou trazendo também, pessoal, alguns autores da Alpas 21, tá? Em algumas lives onde eu estou trabalhando alguns temas específicos, né? Como, por exemplo, Vida Após a Morte, literatura infantil. Tem um vídeo muito interessante com o Marvin Castilho sobre literatura gótica, tá? Então vai aparecer nos cards aí esses vídeos que vocês podem estar encontrando nessas temáticas, tá? Então, quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, você pode procurar esses vídeos aí que você irá encontrá-los, tá? Turismo em Campo Grande com Moisés, conhecendo lugares que talvez você não conheça, também é um dos novos quadros que eu trago no meu canal. Também vai aparecer alguns cards aí para você encontrar os vídeos. É um quadro, pessoal, que eu estou tirando vocês um pouco da minha biblioteca e levando para conhecer Campo Grande, né? Mostrando alguns lugares que talvez você não conheça, que talvez o turista comum não conheça, porque muitas das vezes a pessoa vem em Campo Grande, mas ela só conhece o Mercadão, a Feira Central, a Praça de Coelho, né, que são pontos turísticos aqui em Campo Grande, a Morada dos Baís, e não conhece esses locais, como por exemplo a Cachoeira do Inferninho, que é um lugar belíssimo, pessoal. O primeiro vídeo que eu fiz foi lá. E também, pessoal, com um olhar técnico, porque eu também faço curso de turismo, estou terminando a graduação esse ano, e dou um olhar assim um pouco mais técnico referente aí a questão do turismo, tá? Que muitas das vezes o turista comum não tem conhecimento, como por exemplo a epistemologia e filosofia do turismo, né? A questão da economia do turismo. Então são várias ciências que abordam e trabalham o turismo também, e eu tento trazer para você essa perspectiva um pouco mais técnica nas visitas, ou seja, nos tours virtuais que eu tenho promovido neste quadro, ok, pessoal? Então hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o significado das palavras, né? Nós vamos começar com o Mini Aurélio, na palavra administrativo até a palavra adoidado. Então nós vamos fazer eu vou falar para vocês o significado dessas palavras mediante aí esses três dicionários, ok, pessoal? Então vamos lá então. Administrativo, adjetivo relativo à administração. Admiração, sentimento de deleite, enlevo, respeito, etc., ante o que se julga nobre, belo ou digno de amor, veneração, espanto, assombro, surpresa. Admirado, surpreso, espantado, admirar, olhar ou considerar como admiração, experimentar admiração, por admirar, causar admiração, espanto, assombro, sentir admiração, surpresa, ter ou sentir admiração a si mesmo, ou admiração recíproca. Admirativo, que envolve admiração. Admissão, ato ou efeito de admirar. Admissível, que se pode admirar. Admitância, o inverso da impedância de um circuito elétrico. Admitir, aceitar ou reconhecer por bom, verdadeiro ou legítimo. Aceitar, reconhecer, receber, tolerar, aceitar, matrícula de, empregar, permitir o ingresso, acolher, receber, acolher, aceitar,
receber, aceitar ou reconhecer como bom, verdadeiro ou legítimo. Admitiu a declaração por verdadeira. Admoestar, advertir da falta, censurar ou repreender, com brandura. Advertir, avisar, lembrar em advertência, advertir. Admoestação. Adobar, fazer adobes. Adobe, tijolo cru seco ao sol. Adoçante, diz-se de ou substância que adoça. Adoção, ação ou efeito de adotar. Adoçar, tornar doce, abrandar-se. Adoçado. Adocicar, tornar um tanto doce, tornar suave, mostrar-se melífluo. Adoecer, doente, enfermar, tornar doente, enfermar, o trabalho excessivo adoeceu. Adoentado, um tanto doente. E por último, né, a palavra adoidado, que é meio doido, amalucado. Então, essas palavras, esses são os significados dessas palavras no Mini Aurélio. Nós vamos agora ver no Melhoramentos, né? Talvez possa ser que haja a ocorrência de alguns desses termos que nós lemos, ou talvez não, né? Como são dicionários de editoras diferentes, né? De anos diferentes, ocorre muitas vezes de não aparecer ou não haver a ocorrência de alguns termos, ok, pessoal? Então aqui no Melhoramentos nós iremos começar na palavra admiração. Admiração, ato de admirar, assombro, espanto, surpresa, afeição, simpatia. Admirador, que admira, que sente admiração por aquele que admira. Admirar, olhar ou considerar com espanto, surpresa ou deslumbramento. Considerar com respeito e simpatia. Causar admiração ou espanto, sentir admiração. Admirável, que merece admiração, que causa admiração, surpresa. Mirabilíssimo. Admissão, ato ou efeito de admitir, ingresso, acesso, entrada. Admissível, que se pode admitir, aceitar. Admitir, receber, acolher, deixar, entrar, aceitar como bom ou válido, permitir, comportar, nomear, contratar. Admoestação, advertência, leve repreensão. Admoestar, advertir amigavelmente, lembrar, avisar. Adnominal, na gramática diz-se de toda palavra ou expressão que junto de um substantivo modifica-lhe a significação. Adoçante, que adoça, em substância que serve para adoçar. Adoção é ato ou efeito de adotar, adoçar, tornar doce, atenuar o efeito de, abrandar, suavizar. Adocicar, tornar um tanto doce, atenuar, abrandar. Adoecer, verbo transitivo direto, tornar doente, né? E verbo transitivo e intransitivo, ficar doente. Adoecimento, o fato de adoecer, adoentar, ficar doente. E por último, adoidar, né? Que é um verbo transitivo, tornar-se doido ou um pouco doido, ficar doido. Então esses são os significados no Melhoramentos, né? Dicionário Melhoramentos. E agora nós vamos ver como aparecem alguns desses termos, desses mesmos termos, né? E até mesmo outros no Larousse, né? Eu não mostrei para vocês, eu sempre mostro, né? Esse aqui é o Melhoramentos que eu utilizo para quem quiser adquirir ou para quem já tem. Eu utilizo esse aqui, Melhoramentos. Vocês estão vendo aí da língua portuguesa. Agora nós iremos para o Larousse, Laroussiática. Eu gosto muito desse dicionário, pessoal. Eu tenho um aqui que eu vou mostrar para vocês que eu não estou utilizando ele, mas ele é muito bom, pessoal. Que é esse aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês verem. É o Magno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Esse dicionário é muito bom. Eu estou estudando ele também. E assim, só que eu não estou utilizando, mas também é uma recomendação. Como eu sempre faço, eu sempre recomendo que se utilize vários dicionários, pessoal. Não se limitem a 1, 2, 3 dicionários, não. Utilizem vários. O Rolls, que é o que eu mais recomendo, é muito bom. Outros dicionários de outro idioma. Eu tenho aqui na minha biblioteca, eu tenho o dicionário de latim Forense, né, de Amilcari, né? É um dicionário que eu utilizo para estudar latim. Eu tenho um bilíngue aqui de espanhol, tenho uns 3 ou 4 dicionários de inglês. Então, utilizem, pessoal. Utilizem vários dicionários para vocês estudarem, para aqueles que têm essa condição de estudar, de ler, né? Porque o meu canal ele não visa só leitores, só pessoas que têm condição de ler, mas também pessoas que
que não têm condição de ler, pessoas que são deficientes visuais, que têm apenas o recurso aí da audição para aprender. Esse também é um dos focos e público do meu canal, ok, pessoal? Então agora nós vamos ver o último dicionário, né, que é o Larousse Ática. E no Larousse nós iremos começar na palavra administrativo, né, que é um adjetivo do latim administrativus, que diz respeito à administração, divisão administrativa, aquela que divide em circunscrições o território do Estado, direito administrativo, ramo do direito público que tem por objetivo o funcionamento dos serviços públicos e as suas relações com os particulares. Um dos 3 poderes soberanos do Estado. Usa-se com maiúscula, no caso, né, quando vai falar de um desses 3 poderes, tem que se colocar a letra maiúscula. Admiração, do latim admiratio, espanto, assombro, surpresa, respeito. Admirar, olhar com admiração, sentir admiração, causar admiração, ser admirável, ficar admirado, surpreso, assombrado. Admirativo, do latim admirativus, que denota admiração. Admirável, do latim admirabilis, digno de admiração. Admissão, do latim admissio, ato ou efeito de admitir. Admissível, do latim admissibilis, que pode ser admitido, recebido, aceito. Admitido, recebido, aceito, aprovado. Admitir, do latim admittire, permitir o acesso, receber, reconhecer como verdadeiro ou legítimo, tolerar, permitir, supor. Admoestação, advertência, reprimenda, com caráter de reprovação, censura, aviso, conselho. Então a admoestação, ela tem esses caráteres, né? Porque às vezes você pode achar que é só uma reprimenda. Eu estou pontuando isso aqui porque ela ocorre na Bíblia, a questão da palavra admoestação. E às vezes não é só uma reprimenda, né? Não é só uma crítica, mas pode ser também, como diz aqui o Larousse, um conselho, né? Então, alguns apóstolos se admoestavam, como foi o caso de Paulo e Pedro, ou Pedro e Paulo, né? Mais especificamente Paulo admoestando Pedro, né? Porque ele tinha se tornado repreensível, mas não foi somente uma reprimenda, né? Foi uma reprimenda, mas foi muito mais uma admoestação para que Pedro melhorasse do que simplesmente uma crítica dura, ok, pessoal? Então vamos lá. Admoestar, censura, repreender, advertir, avisar. ADN, abreviação de ácido desoxirribonucleico, molécula cuja estrutura é de uma dupla hélice que contém as informações genéticas de um organismo, DNA em inglês. Então é exatamente isso, é o nosso DNA. Quando você entra no curso de psicologia, eu particularmente quando entrei no curso de psicologia no primeiro ano, você vê exatamente sobre essas questões biológicas do ser humano. Pelo menos quando eu comecei a fazer o curso, né? Não fiquei muito tempo no curso, não me identifiquei. Mas no primeiro ano, nas primeiras matérias, disciplinas, a gente já vê essas questões voltadas para a biologia, a estrutura do DNA, como que o feto se desenvolve, o embrião se desenvolve no útero materno, essas coisas todas. Então é bem interessante essa questão na área da psicologia também. Adnominal, adjunto adnominal, termo de valor adjetivo que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Adobe ou adobo, do árabe atbu, tijolo rudimentar de terra misturada com palha, secado ao sol. Adoçante, que adoça, sinônimo de qualquer substância capaz de tornar doce um alimento sólido ou líquido, um medicamento, etc. Principalmente o açúcar comum ou sacarose, né? Adoção, do latim adoptio, ato ou efeito de adotar, ato pelo qual, observados os preceitos legais, alguém estabelece vínculo fictício de filiação e traz para a sua família uma pessoa na condição de filho. Adoçar, tornar doce, suavizar, abrandar, moderar, serenar-se e abrandar-se. Adocicar, tornar levemente doce. Adoecer, ficar doente. Adoentado, que adoeceu. Adoentar, tornar-se levemente doente. Adoidado, por último agora, né? Um tanto doido, destinado, desatinado, amalucado, estorvado, imprudente. Então, esses são os significados aqui no Larousse Ática, né, dessas palavras. Lembrando que ainda estamos na letra A e eu pretendo chegar na letra Z. Não sei se daqui 1 ano ou 2, mas eu pretendo chegar com vocês aí na letra Z com esses 3 dicionários para que nós tenhamos aí no canal
um arcabouço aí de todos os significados das palavras do idioma português de A a Z até o ano de 2001, para ajudar aquelas pessoas que não sabem ler, né, para aquelas pessoas que têm dificuldade com dicionários, com pesquisa, ou até mesmo não têm condições de comprar um dicionário, de adquirir um dicionário, através do meu canal vai poder ter acesso ao significado dessas palavras aí, citar em trabalho, citar em artigos, seja lá qual for o objetivo da pesquisa, até porque pela ABNT há a possibilidade de citar matérias ou vídeos do YouTube também, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo sobre o momento dicionário e significado das palavras com Moisés, e até o próximo vídeo então, pessoal.